Paz, queridos irmãos, boa noite a todos. Aqui é o pastor Sérgio, auxiliar lá na igreja de Mangabeira. Estamos aí para mais uma lição da Escola Bíblica, onde vamos estar falando hoje na nossa quinta lição sobre fé. Então, assim, nós estamos aprendendo princípios para termos uma vida transformada. Os princípios da palavra de Deus para que nós tenhamos uma vida de sucesso, uma vida transformada, uma vida abençoada. E sabemos que para que sejamos vencedores, a nossa vida tem que se parecer cada dia mais com Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos imagem e semelhança de Jesus. Então, para que isso aconteça, querido, nós precisamos nos espelhar nos atos de Jesus, nós precisamos nos espelhar em Jesus Cristo e exalar esse bom perfume que é Jesus Cristo, para que as pessoas vejam em nós a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Possam ver em nós a imagem de Jesus. Por isso nós fomos chamados para sermos cristãos. Cristão não é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Cristão é uma pessoa que reflete a imagem de Cristo. E por isso 21 lições para transformar a sua vida, transformar a minha vida, e cada dia mais nós estarmos andando e chegando próximos à imagem de Jesus. Ah, mas isso é muita ousadia, muita audácia. Não, não é. Paulo ele foi muito claro em dizer, olha, sejam meus imitadores assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Então ser imitador de Cristo é uma função nossa, precisamos buscar isso, tá bom? Então vamos lá. Queridos, hoje nós vamos falar sobre fé. Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, não é isso? Todos nós falamos que a fé move montanhas, a Bíblia diz, né? Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para aquele monte, sai daqui, vai para lá, ele se vai. Todo mundo fala de fé. Olha, tá passando por um problema, olha, tenha fé, a coisa vai acontecer. Não, olha, pode crer que Deus vai abençoar, tenha fé. Então, quando você quer falar de dar ânimo para alguém, ou que você quer incentivar alguém quando está passando por um momento difícil, você acaba usando essa palavra por consequência, né? Porque você chega para ela e fala, olha, tenha fé. Ou quantas vezes você já ouviu essa palavra? Tenha fé, irmão, você vai passar por isso, você vai vencer, né? Então creia, não desista, não desanime, tenha fé. Fé é uma palavra tão pequena com um efeito tão forte. Mas o que é fé? Vamos lá na palavra de Deus? Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia, pega a sua Bíblia aí na sua casa, abra ela em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela é você crer sem ter aquilo em mãos. Porque se você já tem aquilo, você não precisa de fé. A fé é tão importante, amados, que ela está entre os 3 pontos principais da vida cristã dito por Paulo. Paulo fala, olha, de tudo que vocês fizerem, o principal é a fé, a esperança e o amor. Sendo que o maior é o amor, que foi o primeiro princípio que nós aprendemos. O princípio do amor. Esse princípio é um princípio que serve para a terra e serve para o céu. Agora, a fé e a esperança são princípios para a terra. Aonde você precisa ter fé? É nesta terra, é neste mundo, é nesta vida que você precisa ter fé. Lá no céu você não vai precisar mais de fé, mas a fé é importante aqui. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida abençoada, é necessário que você tenha fé. E fé é crer que Deus faz aquilo que Ele diz que faz. E ponto final. Isso é fé. Porque lá em Romanos também está dizendo o seguinte, olha só, Romanos
capítulo 6. Olha como é importante a fé. Porque se você não a tiver, você está desagradando a Deus. Porque assim, olha como que diz o versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Presta atenção. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Primeiro, creia que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o que significa? Significa que Deus é aquele que te presenteia. Então, primeiro, eu tenho que crer que Deus existe. A fé só acontece se eu crer que Deus existe. É impossível dizer que tenho fé e não crer em Deus. Eu posso ser uma pessoa crédula e crer, por exemplo, no Saci Pererê, ou crer na mula sem cabeça e não crer em Deus. Eu posso crer em magia, posso crer em feitiçaria, mas isso não é fé. A fé, ela só é realidade, a fé só é verdadeira quando eu creio em Deus. Existem pessoas que creem em imagens de escultura, existem pessoas que creem em deuses mortos por aí. Tem pessoas que entregam a sua vida a Satanás e creem em Satanás. Tem fé, ou não fé, mas a sua crença está baseada em Satanás ou nas coisas que o mundo tem. Uma fé baseada em bruxaria, uma fé baseada em imagens de escultura. Isso não é fé. As pessoas que acham que isso é fé, isso não é fé, isso é crença. Então as pessoas creem, elas acreditam e muitas vezes elas acabam até conseguindo aquilo que querem por esses intermédios, mas não pela fé. Fé é algo exclusivo de Deus. A única pessoa que nós podemos nos referenciar como fé é quando cremos em Deus. Então a fé, ela vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, olha só, ela é exclusiva também. Ela só existe quando eu ouço a palavra de Deus. Se eu estiver ouvindo qualquer outra palavra, se eu estiver escutando outras informações que não seja a palavra de Deus, eu não estou adquirindo fé, eu estou adquirindo conhecimento, eu estou adquirindo um pensamento positivo, eu estou adquirindo uma crendice. Mas fé não. A fé só acontece quando eu escuto a palavra de Deus. É muito claro isso. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É impossível você dizer que tem fé se você crê em Deus morto. Porque a Bíblia é muito clara. Olha só, vou ler de novo Romanos 11, capítulo 11, verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que os buscam. Então é bem claro isso. Fé só acontece dentro desses princípios. Olha só, Romanos capítulo 10, verso 17. Abra a Bíblia aí. Romanos capítulo 10, verso 17. Vê o que diz lá a palavra de Deus sobre fé. Nosso alvo de hoje é aprender princípio de fé. Presta atenção. Romanos, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela é pelo ouvir. Eu ouço a palavra, mas qualquer palavra, querido? Não, não é qualquer palavra que vai me trazer fé. A palavra de Deus, ela é um instrumento, ela é um ingrediente necessário para que se exista a fé. Então, quando você vai fazer um bolo, você precisa de ingredientes. E se você não usar os ingredientes que estão pedindo na receita, você não vai fazer o bolo. Você pode fazer qualquer outra coisa, menos um bolo. O bolo, ele é feito com os ingredientes corretos que são pedidos naquela receita. Por exemplo, eu gosto muito de fazer um bolo aqui que vai pouca coisa.
Vai ovo, farinha e leite. Basicamente é só isso. Mas funciona. Só que se eu não usar, né, os ingredientes corretos, né, se eu não usar o ovo, a farinha e o leite, não vai funcionar. Tem que usar o ingrediente correto. Assim também, se eu quero realizar, se eu quero ter fé, se eu quero ter a fé necessária para agradar a Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, eu não vou adquirir fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso muita gente aí diz que, mas eu tenho fé, mas nunca abriu a Bíblia. Não sabe nem manusear a palavra de Deus. Não se preocupa em ouvir o que diz as Escrituras. Não presta atenção em pregações para ouvir a palavra de Deus. Se envolve com funk, com música mundana, só oferece o seu dia para ver novela, para escutar a vida dos outros, e depois diz para mim que tem fé. Fé em quê? Mas eu tenho fé em Deus. Mas como eu vou ter fé em alguém que eu nem conheço? É difícil, e para conhecer a Deus eu tenho que ir pela sua palavra. Senão, a pessoa ela só tem crendices, ela não tem fé. Fé só tem aquele que ouve a palavra de Deus, única e exclusiva. Não adianta falar que você escuta o programa do Ratinho e você tem fé, porque isso não é fé. Não adianta você dizer para mim que você escuta qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Mas eu leio bons livros. Também não adianta. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra. É a Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ou você escuta ela, ou você não tem fé. Simples assim. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Mas eu já ouvi falar de Jesus e por isso eu creio. Tá bom, mas, queridos, presta atenção. Ouvir falar é uma situação. Crer, andar com ele, é outra. E a fé só vem de você estar andando com a palavra, de você ouvir a palavra, você deixar ela te mudar. Não é ouvir no sentido de escutar. Quantas vezes a Sandra, ela chega para mim e fala, mas você não está me ouvindo. Eu estou do lado dela, eu até escutei, mas não escutei nada. Eu não prestei atenção no que ela disse. Eu até ouvi, mas se ela me pedir para repetir, eu não consigo. Porque eu ouvi, mas eu não prestei atenção. Ouvir sem prestar atenção também não vale nada. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus prestando atenção no que ela está me falando. E isso vai produzir fé, e a fé pode realizar muitas coisas em nossas vidas. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Mas como crer se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Então é necessário que se pregue a palavra, que se fale da palavra, que se ouça a palavra, que se leia a palavra, para se adquirir fé. E a fé é tão importante, queridos, que eu separei algo especial aqui sobre fé, dizendo a respeito da tua salvação. Eu e você, nós temos uma necessidade. Nós queremos ir para o céu. Queremos um dia estar com Deus. Esse é nosso alvo, esse é nosso objetivo. Mas olha, se tem algo que é necessário para ser salvo, é a fé. Se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Olha só, o primeiro ato de fé que Deus espera de mim e de você é o de crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o primeiro ato de fé que Deus espera de mim e de você, olha, eu e você, queridos, precisamos mostrar que temos fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam.
E para que eu esteja buscando a Deus, eu preciso primeiro me relacionar com Ele. Eu preciso voltar a ter um relacionamento com Deus. O homem sem Deus, ele está em pecado, como diz a palavra, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Então, Romanos está bem claro em dizer aqui, o salário do pecado é a morte. Também diz lá que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Sem Cristo nas nossas vidas, nós não temos direito algum de se aproximar de Deus. Nós precisamos ser justificados por Deus para voltarmos a ter um relacionamento com Ele, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus. E é pela fé em Cristo Jesus que nós voltamos a ter um relacionamento com Ele. Mas é uma fé de qualquer jeito? Não, não é uma fé de qualquer jeito. Presta atenção. Romanos capítulo 3, verso 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isto se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Então, nós só somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Eu preciso crer em Jesus Cristo. João, capítulo que nós lemos muito lá em João. João, olha só, vamos abrir a Bíblia aqui. Evangelho de João. Capítulo 3. João, capítulo 6. Só um minuto aqui. Presta atenção que diz em Romanos capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A parte B do versículo diz assim, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, então como eu estava falando, o primeiro ato de fé que Deus espera de nós é crer nele ou crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque para ser salvo, eu preciso crer em Jesus. É impossível ser salvo sem crer em Jesus. Então, não adianta eu querer milagre. Certa vez, chegaram 10 leprosos perto de Jesus e queriam ser curados, lógico. Mas destes 10, somente um, depois de terem sido curados, Jesus então falou para eles, olha, então vai, se lava lá no tanque, que vocês vão ser curados. Lá vai, eles lá fizeram o que Jesus mandou, mas depois desses 10, somente um voltou para agradecer e para glorificar a Deus. E somente ele recebeu mais do que a cura do seu corpo. Ele recebeu a salvação da sua alma. Então, amados, do que adianta o homem ter o corpo saudável, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o primeiro ato de fé que Deus espera de nós, que tem realmente um peso, um valor, é o ato de crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque se não for por Jesus, nós vamos continuar vivendo uma vida de pecado. Só Jesus pode nos redimir ou apagar os nossos pecados. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Olha só. Então, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Só através da fé. Vamos lá. Presta atenção. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E vai além, diz também que o que fazemos sem fé é pecado. Olha como que é forte ainda a falta da fé. Tudo que nós fazemos sem fé
é pecado. Ah, mas isso está na Bíblia? Tá. Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 14, verso 23. Romanos 14, 23. Olha só o que Paulo está dizendo. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E aí ele fala isso na parte B do versículo, presta bem atenção. E tudo o que não é de fé é pecado. Tudo o que não é da fé é pecado. Então, queridos, quando nós não fazemos as coisas na fé, nós não cremos em Deus, quando nós não estamos fazendo as coisas com uma fé viva e verdadeira em Jesus, nós estamos pecando. A falta da fé é pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tá vendo como que é importante? Então ele disse que sem fé é pecado. A fé é o meio de nos relacionarmos com Deus. É uma arma poderosa que ele nos deu para usarmos quando surgir a necessidade de conquistarmos um milagre. Todas as vezes, amado, que você precisa conquistar um milagre, você precisa ter fé. Porque quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma prova, quando você está passando por um momento difícil, Deus espera que eu e você continuemos acreditando e crendo nele. Mesmo que as situações estejam difíceis, temos que olhar pela fé e saber que ele vai nos tirar daquela situação. Aquilo vai passar, vai acabar. Certamente Deus vai trazer a resposta para mim e para a sua necessidade. Porque Deus sempre tem o melhor. A resposta de Deus pode não ser a resposta que eu e você esperávamos, mas sempre vai ser a melhor para as nossas vidas. Sempre. Deus sempre tem o melhor para mim e para você, desde que façamos tudo por fé, crendo e confiando. Quando nós declaramos com a nossa boca, Deus é bom o tempo todo, nós estamos dizendo que Deus é bom o tempo todo, até mesmo nos momentos em que eu estou passando por uma dificuldade. Deus continua sendo bom. E ponto final. Deus é bom, ele é justo e é perfeito. E a sua vontade, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sempre. Mas sempre. Mas, irmão, eu estou passando por um problema difícil, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo resposta, parece que as coisas não vão funcionar. Continue crendo em Deus. Porque a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E quando tudo passar, você vai ver que você venceu. Porque as coisas, quando conquistadas através de lutas, através de dificuldades, quando você chora, quando você soa, quando você transpira por aquilo, você aprende a dar valor. Então Deus vai te dar as coisas e você vai ver o quanto Deus é bom para a tua vida. Amém? Então olha só. Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda, extremamente pequena, mas quando plantada, torna-se a maior de todas as hortaliças. Isto significa que, por menor que seja, precisa ser cultivada para que possa trazer o resultado que esperamos. Então, presta atenção no que nós vamos aprender aqui. Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, correto? Isso todo mundo fala. Ah, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ok? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé pode aumentar? Lógico que pode. Porque quando você planta o grão de mostarda, que é considerado uma das menores sementes, ela depois, com o tempo, ela vai se tornar uma grande hortaliça, ela vai ficar grande. Isso significa, queridos, que a fé, ela pode ser cultivada e produzir. Ela pode aumentar de tamanho. Quanto mais você busca em Deus, mais você vai ter fé. É a história que nós falamos, nós compartilhamos na aula passada.
É o ponto de vista. Quando você olha para os céus e vê um avião passando, você vê ele pequenininho porque você está muito longe. Mas quando você vai no aeroporto e vê ele de perto, você vê que ele é enorme. Assim também, quanto mais você se aproximar de Deus, você vai ver o tamanho de Deus. Você vai ver quanto ele é enorme, quanto ele é grande e quanto ele está preocupado em te ajudar. Mas é necessário que você se aproxime de Deus. E se aproximar de que forma? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando ele em oração, ouvindo coisas que são edificantes. A Bíblia fala, olha, se tem alguma coisa boa, justa, honesta, de boa fama, nisto pensai. Pensa nas coisas que são de cima. Pensa em coisas que são do alto. Nós temos ouvido tantas más notícias que têm tirado e têm roubado a fé de muitos. Muitas pessoas já não têm mais ânimo nenhum, perderam o ânimo, estão aí deprimidas, estão aí angustiadas, porque não sabem o que vão fazer no dia de amanhã, porque não estão crendo, porque não estão buscando. Porque quando você busca a palavra de Deus, ela forma em você uma couraça para você resistir ao dia mal. Isso é aumentar a sua fé. Então a fé vem pelo ouvir? Então ouça. E o quê? Notícias ruins? Não, ouça a palavra de Deus. Olha só. Existem 4 princípios para usarmos a fé. Primeiro, ouvir. Fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, se não ouvirmos, não haverá fé. A fé não faz parte do mundo natural. Presta bem atenção. A fé, ela não faz parte do mundo natural. A fé, ela é espiritual. É no teu espírito que ela nasce. Então, queridos, olha, eu ouvi uma vez uma história, e isso tem um fundamento bíblico. Uma pessoa, ela tinha 2 cachorros. E eram muito ferozes. Mas aquele que ele tratava melhor, ele tinha mais afinidade com ele. Ele era mais manso, mais dócil. O outro não, o outro era mais revoltado, porque ele tratava mal. Assim também, quanto mais você trata bem, mais a coisa funciona. Assim, e o mal também. Quanto mais você se afasta, mais as coisas também complicam. E baseando-se nisso, o que a palavra de Deus mostra para nós? Que nós temos uma guerra espiritual dentro de cada um de nós. Nós temos uma batalha muito forte dentro de nós, entre a carne e o espírito. Entre a carne que quer fazer a vontade do mundo e o espírito que quer fazer a vontade de Deus. Quem é que vai vencer essa batalha, querido? O espírito ou a carne? Depende quem você mais alimenta. Então, nessa batalha entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, vai vencer na sua vida e na minha vida quem eu mais alimentar. Se eu alimentar a carne vai vencer. Se eu alimentar o espírito prevalece sobre a carne. E para que o espírito prevaleça sobre a carne, eu tenho que me alimentar do alimento correto. Também não é de qualquer alimento. Não adianta eu querer dar qualquer comida porque o meu espírito não aceita qualquer coisa. Porque o espírito é uma parte que veio de Deus. Ele só aceita o que vem de Deus. E o que é que vem de Deus? A palavra de Deus. Então, queridos, não adianta você querer alimentar o seu espírito com fantasias. Não adianta você pegar o melhor livro de história que você tenha e começar a ler. Você vai adquirir um ótimo conhecimento intelectual, mas o teu espírito vai continuar morto de fome. Ele só se alimenta do alimento certo, da comida certa, e a comida certa está na palavra de Deus. Se você se alimentar da palavra de Deus, você vai alimentar o teu espírito e o teu espírito vai produzir em você fé. Por isso a fé é espiritual. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a ouvimos, é gerada em nós uma certeza, uma convicção de que também podemos conquistar. Quando você se deixa levar pela palavra, quando você se envolve na palavra, você começa a adquirir convicção e você sabe que você pode conquistar também.
A fé não é um ato de emoção ou de sentimento, e sim de extrema razão. Ela não é simplesmente sentimental. Ah, mas eu estou sentindo. Não, não é sentimento. Ela não tá, a fé não é sentimento. A fé é uma questão de crer ou não crer. Mesmo que eu não esteja sentindo o desejo de orar, mesmo que eu não esteja sentindo o desejo de ler a Bíblia, se eu for esperar sentir desejo, querido, sentimento é da carne. A carne é que sente. A carne sente dor, a carne se alegra, a carne festeja, a carne sente isso. Sentimentos são da natureza humana. Agora, a lógica, a razão, ela vem do intelecto, é da minha mente. Lembra que nós aprendemos na aula passada que a nossa mente é um tremendo de um campo de batalha? Então, se eu não deixar com que a minha mente se encha da palavra de Deus, eu vou perder essa batalha. E assim também é através da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí eu vou ter uma luta entre sentimento e razão bíblica. Querido, presta bem atenção numa coisa. Certa vez, um grande general estava com lepra. E esse homem, ele chegou até um profeta, e esse profeta falou, olha, vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão que a sua lepra vai desaparecer. Mas aquele homem, aquele soldado, aquele general importante, ele falou, poxa, mas eu pensei que ele ia me pedir dinheiro para me curar, eu pensei que ele ia me pedir alguma coisa mais difícil, mas ele me pediu para tomar banho num rio. Aí é que tá. A fé, ela não trabalha com as coisas baseadas na lógica humana. É na lógica de Deus. Quando o profeta falou sobre a palavra do profeta, aquilo ia acontecer. Quando ele obedeceu, uma vez que Naamã obedeceu, ele foi curado. Foi lá, 6 vezes não aconteceu nada. Quando ele deu o 7º mergulho no rio, ele saiu de lá limpinho. A sua lepra tinha desaparecido. Então, as coisas de Deus são assim. Eu tenho que agir pela razão bíblica. Se a palavra de Deus diz para mim que Deus é bom, Deus é bom. Ah, mas está acontecendo um monte de coisa errada à minha volta. E daí? O que vale é a palavra. A palavra está certa, a palavra tem razão no que ela diz. Não são os meus sentimentos nem aquilo que os meus olhos estão vendo. Os meus olhos podem ver uma coisa, os meus ouvidos podem ouvir uma coisa, as minhas mãos podem estar tocando em algumas coisas, mas não é pelo que eu ando, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, nem pelo que eu ouço. É por aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso ela diz que a fé é razão bíblica. Uma razão baseada na palavra de Deus. Eu tenho que crer que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, olha só. Outra coisa que eu preciso fazer, ouvir para conquistar a fé, para que a fé venha funcionar na minha vida, para que o milagre venha acontecer, ouvir a palavra de Deus. Segundo, eu tenho que visualizar o meu milagre. Amados, certa vez havia um homem chamado Paul Yong-Shu, ele é um grande escritor de livros, passou a se chamar agora David Yong-Shu. E ele falou, certa vez, que a fé é como a gravidez. A mulher quando está grávida, a mulher quando está gestante, ela sabe que ela está gestante, ela sabe que ali dentro da barriga dela tem um bebê, mas ela ainda não está com ele no colo. Mas ela já sabe que ele existe, já sabe que ele é real. Assim também é a fé. A fé, ela tem que ser uma certeza, mesmo que você não esteja vendo, porque ela vai nascer. No momento certo, ela vai acontecer. Então comece a visualizar o seu milagre. E certa vez ele conta que ele ficou grávido de uma escrivaninha, que ele precisava de uma mesinha de escritório, de uma bicicleta, e ele ficou grávido disso. Então ele disse que ele visualizava isso pela fé, né? Clamando a Deus em oração: Senhor, eu preciso de uma escrivaninha e preciso de uma bicicleta. E Deus deu aquilo que ele precisava com o tempo. Então, queridos, é assim. Fé é você visualizar mesmo que não tenha. Fé é você
estender a mão para pegar algo que você nem está vendo ainda. E a fé faz isso. A fé é a mão que chega até Deus para pegar a sua bênção. Então, tá vendo como que fé é importante? Você tem que visualizar o seu milagre. Comece a visualizar aquilo que você deseja de Deus. Veja pela fé, olhe pelos olhos da fé. Que os seus olhos possam ser abertos para você começar a enxergar além do que os seus olhos naturais estão vendo. Outra coisa, declarar a bênção. Confessar, se com a minha boca eu confessar. Então eu tenho que confessar com a boca e crer no meu coração. É algo que a palavra de Deus, é um princípio bíblico. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e crer no teu coração, serás salvo. Então eu preciso declarar com a minha boca, Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu tenho que crer no meu coração. Então não é somente um fato de crer no coração. Eu tenho que declarar também. Por que eu tenho que declarar? Porque olha, quando as pessoas por aí perguntam, você é cristão? Não, eu não. Não, eu até creio em Jesus, assim, tal, né? Mas não que eu sou cristão. Ou você é, ou não, você não é. Então, com a minha boca, eu tenho que confessar Jesus como o meu Senhor. Você é cristão? Sou sim. Jesus Cristo é o meu Senhor. E pode ser o seu também. Nunca se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, a palavra de Deus é muito clara, que eu tenho que declarar aquilo que eu espero de Deus. Então, ainda que as coisas estejam acontecendo ao contrário, continue declarando, falando o teu milagre. Fale o teu milagre. O teu milagre tem nome? Tem. Então, dê o nome para ele. Olha, Senhor, eu quero a salvação do meu esposo. Senhor, eu quero a salvação da minha esposa. Olha, o meu filho não é convertido. Senhor, traz ele para Jesus. Olha, Pai, eu espero que o Senhor esteja levando aquela pessoa que está hoje no leito de enfermidade, que ela levante daquele lugar, que aquela enfermidade saia. Eu não aceito isso e eu já declaro pela fé, em nome de Jesus, aquela pessoa curada. Então declare, confesse a palavra de Deus. E aí é importante você conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, que nem nós citamos aqui uma pessoa doente, e aí a palavra de Deus ela diz o quê? Se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Também diz a respeito de, olha, que tudo é possível que crê, porque Jesus tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Tá vendo? Você precisa declarar a palavra. A palavra de Deus ela está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Então declare, a palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. Quando fala em coração, é mente. Ela tem que estar na tua mente, na tua boca. Tem que estar enraizada em você. Declare a palavra da fé. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, queridos, fé é fundamental na vida do cristão. Tenha um desejo ardente. Então, tudo que você quer receber do Senhor, amado, o que você espera, tenha um desejo ardente. E aí, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida terrena, em ter carro, em ter casa, em ter dinheiro, em ter fama, em ter sucesso. E mais uma vez eu vou dizer isso para vocês. O diabo ofereceu tudo isso para Jesus. Para se ter essas coisas, não precisa ter Jesus. Basta você ser bom nos negócios. Quantas pessoas famosas aí têm tudo isso aí, dinheiro, riqueza, fama, sucesso, tudo isso aí. Mas Jesus não veio para te dar isso como fonte principal, não. Não é esse o principal. E aí, queridos, quando a gente fala de ter um desejo ardente, quantas pessoas têm um desejo ardente de um dia estar na glória? Quantas vezes você levanta pela manhã e diz, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Porque talvez você não esteja preocupado com a sua casa espiritual, com a sua salvação. Esse não seja o seu maior desejo. E esse tem que ser o maior desejo de todos nós. Ora vem, Senhor Jesus. Ah, mas eu não estou pronto ainda para subir para o céu. Ah, mas talvez eu não... Então se arruma. Porque Jesus está voltando. E esse tem que ser o nosso maior desejo. Logicamente que enquanto nós estamos nesta terra,
Nós temos necessidades, e essas necessidades Deus tem prazer em supri-las. Mas o nosso maior desejo, a nossa alma tem que arder pela volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo, queridos, jaz no maligno. Todo o noticiário mostra isso, que esse mundo jaz no maligno, que a coisa está cada dia pior. Está impossível. A podridão na política, a podridão no mundo, a sujeira, essa imundície já está cheirando mal às narinas de Deus. Por muito menos do que hoje a terra está, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Hoje a terra está muito mais pervertida do que naquela época. Pode ter certeza que se aparecessem anjos aqui na terra, os homens iam querer dormir com eles, como fizeram lá em Sodoma e Gomorra. Porque quantos aí se prostituem com crianças? Quanta podridão está chegando lá no nariz de Deus. Que sujeira. Então, a volta de Jesus está muito perto. E para que nós tenhamos verdadeiramente uma fé verdadeira, essa fé tem que ter como um princípio básico. Primeiro, crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu tenho que saber que Ele é Salvador das nossas vidas. Nós precisamos ser salvos deste mundo corrupto. E para sermos salvos de verdade, não é através de dinheiro, não é através de riquezas, é através da volta de Jesus. Ora vem, Maranata, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o desejo do meu coração e do seu coração. Amém, amados? Eu espero que você tenha entendido que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu espero que você realmente tenha entendido isso. Porque, queridos, os dias são maus e a volta de Jesus é breve. E sem fé é impossível. Então, amados, estamos chegando aí ao final, né, da nossa aula. E eu espero que realmente você tenha compreendido, tá bom? E eu quero deixar mais uma vez um texto para você ler. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção de fatos que você não vê. Você não vê Jesus. Jesus ainda não chegou, ele ainda não veio, mas você saiba que ele vai vir. E ele quer buscar uma igreja que esteja com a sua lamparina acesa, que tenha azeite na candeia. Assim como eu disse, existe uma batalha espiritual no interior de cada um, entre a carne e o espírito. Alimente o seu espírito, porque certamente, teu espírito alimentado, você não vai fazer as obras da carne. Então, aquele pecado que você acha tão difícil de se livrar dele, busque a Deus, porque quanto mais você busca a presença de Deus, mais perto você fica de Deus, mais forte você fica em Cristo, e teu espírito sendo forte, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, aonde você estiver agora, vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, eu quero estar dando encerramento a esta nossa quinta lição, em que falamos sobre fé. Que cada um de nós, ó Pai, venhamos a receber uma porção de fé para vencermos, ó Pai, nestes dias que são dias tenebrosos. Que cada um de nós possamos ser mais do que vencedores, como a Tua palavra diz, ó Pai, através da fé. Fé que vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Portanto, ó Espírito Santo, fala cada dia mais conosco, alimenta-nos, ó Pai, espiritualmente, para que possamos conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E assim, um dia estarmos contigo aí nos céus, te louvando, te glorificando e te adorando para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe seu like e tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.